Esse homem ajudou criaturas de outro mundo e experimentou uma comida nunca vista. Olá, pessoal! Na primavera de 1961, Eagle River, uma pequena cidade do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, vivia seus dias de forma pacata, com o ritmo calmo típico das comunidades rurais. As manhãs eram preenchidas pelo som distante de tratores que trabalhavam nos campos, pelo canto constante dos pássaros que se moviam entre os galhos das árvores e pelo aroma da terra arada que se espalhava com a brisa. No coração dessa tranquilidade vivia Joe Simonton, um agricultor de 60 anos, conhecido por todos os vizinhos como um homem trabalhador, sereno e honesto. Ele mantinha o hábito de acordar cedo, quando o silêncio ainda predominava sobre a paisagem, e aproveitava aqueles instantes para preparar seu café e organizar mentalmente as tarefas do dia. Naquele 20 de abril, nada indicava que o cotidiano simples de Joe fosse ser interrompido por um acontecimento que, décadas depois, ainda seria lembrado como um dos casos mais enigmáticos da ufologia mundial. O sol já surgia forte no horizonte, tingindo o céu de azul intenso, enquanto poucas nuvens brancas, leves como plumas, deslizavam lentamente sobre as copas das árvores. A brisa suave atravessava os campos, carregando o aroma fresco da vegetação e agitando as folhas com um som delicado e quase hipnótico. Joe estava sentado à sua mesa de madeira, já marcada pelo tempo e pelo uso, segurando uma caneca fumegante de café preto. O ambiente da cozinha era simples e acolhedor. O fogão de ferro fundido soltava um leve estalar da chaleira, e a janela permitia a entrada de uma luz clara que banhava os utensílios pendurados na parede. O agricultor se sentia imerso em uma rotina tão familiar que nem imaginava que o próximo som que ouviria mudaria completamente a atmosfera daquela manhã. De repente, o ar foi cortado por um assobio metálico, agudo e constante, que não se assemelhava a nada que Joe conhecesse. Não era o barulho de um avião cruzando o céu, nem o ruído de máquinas agrícolas trabalhando em alguma propriedade próxima. O som parecia vir de todas as direções, como se o próprio espaço vibrasse ao redor dele, penetrando as paredes da casa e alcançando seu corpo de maneira quase física. Intrigado e com a atenção tomada por aquela estranheza, Joe pousou a caneca e se levantou, caminhando até a janela com passos lentos, como quem teme assustar algo. Quando seus olhos alcançaram a paisagem externa, ele congelou por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. A poucos metros da casa, sobre o gramado ainda úmido pelo orvalho, repousava um objeto prateado, reluzente sob a luz do sol. Sua forma era a de um disco perfeito, com cerca de 9 metros de diâmetro e pouco mais de 4 metros de altura, apoiado sobre 3 pernas metálicas que lembravam o trem de pouso de um avião. O brilho de sua superfície era tão intenso que, por instantes, Joe precisou semicerrar os olhos. Na lateral, uma escotilha estava aberta, revelando um interior parcialmente visível, e dentro dele algo se movia. A visão despertou nele uma mistura de fascínio e incredulidade, mas, curiosamente, não medo. Ao contrário, uma força quase instintiva o impulsionou a sair da cozinha e se aproximar. Ao abrir a porta da frente, sentiu o ar fresco da manhã tocar seu rosto, trazendo de volta a consciência do momento presente. Cada passo dado na direção daquele disco parecia desacelerar o tempo ao seu redor. O assobio metálico, até então insistente, começou a se dissipar, substituído por um silêncio pesado, como se até o vento tivesse cessado para observar o que estava prestes a acontecer. À medida que reduzia a distância, Joe passou a enxergar com mais nitidez os ocupantes da nave. 3 figuras humanoides, de estatura baixa, não mais que 1,5 metros, trajando roupas pretas justas que cobriam todo o corpo. Seus rostos, desprovidos de qualquer tipo de capacete, eram surpreendentemente humanos, de feições harmoniosas e expressão neutra. Os 3 se moviam com precisão, como se cada gesto fizesse parte de uma sequência previamente estabelecida. Não havia comunicação verbal, apenas olhares e sinais com as mãos.
Um deles, posicionado próximo à escotilha, segurava um recipiente metálico, polido como um espelho. Ao erguer o objeto e incliná-lo levemente, Joe compreendeu de imediato. Eles pediam água. Sem hesitar, pegou o balde e caminhou de volta para sua cozinha. Enquanto a torneira enchia o recipiente, ele sentia o peso simbólico daquele ato. Não era apenas água, era um gesto de resposta a um pedido vindo de algo que a lógica humana ainda não podia explicar. Quando retornou à nave, o tripulante permanecia exatamente no mesmo ponto, imóvel, aguardando com paciência quase cerimonial. Joe lhe entregou o balde, e o ser o recebeu com um movimento delicado, como quem segura algo frágil. Recostando-se levemente, o agricultor tentou observar mais do interior. O espaço era iluminado por uma claridade uniforme, sem lâmpadas visíveis, e as superfícies metálicas refletiam suavemente a luz. Cada detalhe transmitia uma sensação de limpeza e organização impecáveis, sem fios, botões ou qualquer aparato aparente. No fundo da nave, um dos outros tripulantes manuseava algo que Joe não conseguiu identificar. Uma espécie de painel ou equipamento desconhecido. Já o terceiro estava posicionado diante de uma superfície circular, que lembrava uma chapa de cozinha. Sua postura era ereta e segura, e cada movimento de suas mãos transmitia habilidade e prática. Joe observava com crescente fascínio, sentindo que havia algo estranhamente familiar na cena, apesar de todo o contexto extraordinário, a simples ação de preparar um alimento. O ar ao redor trazia um cheiro sutil, difícil de descrever, que combinava o leve odor de metal aquecido com uma nota adocicada e suave. Era um aroma que não lembrava nada da culinária que Joe conhecia, mas que, ao mesmo tempo, provocava uma estranha sensação de conforto. Ele notou que, durante todo o tempo, os três seres mantinham um silêncio absoluto. Nenhuma palavra, nenhum som além dos movimentos sutis de suas mãos e corpos. Era como se a própria comunicação estivesse acontecendo por meios invisíveis, fora do alcance humano. Cada detalhe parecia carregado de intenção. Joe percebeu que não havia pressa nem improviso em nenhum dos gestos. Tudo se desenrolava com a calma de um trabalho artesanal. Ele se perguntava, internamente, se aquela era uma simples troca, água por alimento, ou se havia um significado mais profundo, algo que escapava à sua compreensão. Seus olhos percorriam cada canto visível, tentando gravar cada elemento da cena, desde a textura das paredes internas até o modo como os tripulantes se moviam em perfeita sincronia. Nesse instante, uma curiosidade genuína começou a tomar conta dele. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, ele não pensava em fugir ou chamar ajuda. A oportunidade de testemunhar algo tão único parecia suplantar qualquer instinto de autopreservação. Seus sentidos estavam aguçados. Ouvia o bater suave de seu próprio coração, sentia a leve vibração do solo sob seus pés e até o ar parecia mais denso, como se carregasse o peso de um segredo prestes a ser revelado. Foi quando Joe reparou, mais atentamente, no tripulante que operava a superfície circular. Havia algo ritualístico em sua postura e nos gestos repetitivos com que moldava pequenas porções de uma massa acinzentada. Ele as trabalhava rapidamente, dando-lhes a forma de discos achatados antes de colocá-las sobre a chapa aquecida. O processo era silencioso, e mesmo o contato da massa com a superfície não produzia o chiado típico do cozimento terrestre. Ao invés disso, soava como um leve suspiro, um som quase imperceptível que se perdia no ar. A visão daquele preparo despertou em Joe uma espécie de expectativa silenciosa. Seus olhos seguiam cada movimento enquanto tentava imaginar qual seria o sabor e a função daqueles alimentos. Ele se deu conta de que, até aquele momento, todo o encontro havia sido marcado por gestos de cooperação mútua e ausência de hostilidade. E foi nesse exato ponto, diante dessa cena inusitada e meticulosa, que Joe percebeu que estava prestes a viver o momento mais inesperado de sua vida.
O tripulante, concentrado em sua tarefa, retirou cuidadosamente um dos discos achatados da chapa, segurando-o com algo que lembrava uma pequena espátula metálica. Colocou-o sobre uma bandeja reluzente, onde já havia outros 2 preparados com a mesma precisão. A aparência era incomum. Uma tonalidade acinzentada uniforme, superfície levemente áspera e formato perfeitamente circular, como se cada peça tivesse sido moldada por uma máquina de extrema exatidão, mas, paradoxalmente, carregasse a delicadeza de algo feito à mão. Sem olhar diretamente para Joe, o pequeno ser caminhou até a escotilha e, com um gesto lento e seguro, entregou a bandeja ao agricultor. Joe recebeu o presente sem saber exatamente como reagir, sentindo o peso leve do metal e o calor discreto que emanava dos alimentos recém-preparados. Por alguns instantes, ele apenas observou os discos sobre a bandeja, como se tentasse decifrar o que representavam. Eram 3, todos idênticos, e havia algo na uniformidade deles que transmitia um sentido de importância. Um pensamento cruzou sua mente. Aquilo poderia ser um gesto de cortesia, uma forma de agradecimento pela água fornecida, ou talvez um ato simbólico de troca cultural, tão antigo quanto as primeiras interações entre povos humanos. Movido por uma curiosidade irresistível, Joe retirou um dos discos e o segurou nas mãos. A textura era firme, mas não dura, e ao pressionar levemente, percebeu que cedia com elasticidade. Ele guardou um exemplar no bolso, como quem preserva uma relíquia, mas a tentação de provar superou qualquer prudência que pudesse ter. Levou o alimento à boca e deu uma mordida, sentindo imediatamente uma resistência suave sob os dentes. O sabor que se revelou era difícil de definir. Levemente adocicado, sem qualquer sal ou tempero aparente, mas com uma pureza na composição que dava a sensação de estar comendo algo absolutamente limpo, sem aditivos ou impurezas. A cada mastigada, uma estranha satisfação crescia, não pelo prazer gustativo comum, mas por uma percepção quase instintiva de que aquilo era bom para o corpo. Era como se estivesse consumindo um alimento básico e essencial, pensado para sustentar, não para seduzir o paladar. Engoliu lentamente, ciente de que estava vivendo um momento único, talvez irrepetível. Enquanto Joe ainda experimentava aquele sabor, os 3 tripulantes começaram a se recolher para o interior da nave. O gesto foi tão sincronizado que parecia coreografado. O que havia recebido o balde de água devolveu o recipiente vazio, e todos desapareceram silenciosamente pela escotilha como sombras absorvidas pela claridade interna da nave. Joe manteve os olhos fixos na abertura até que a última figura sumisse de vista. O ambiente interno, tão iluminado e limpo, voltou a ser apenas uma imagem parcial, protegida pelo brilho metálico das paredes. Ele permaneceu parado, sem saber se deveria dizer algo ou apenas continuar observando. Foi então que o disco prateado começou a se mover. Primeiro, uma leve vibração no ar, quase imperceptível. Depois, uma elevação lenta, como se desafiasse a gravidade com a naturalidade de uma folha sendo carregada por uma brisa. O silêncio era absoluto. Não havia ruído de motores, nem deslocamento brusco de ar. Apenas uma suspensão tranquila e constante. À medida que subia, a luz do sol refletia em sua superfície, criando flashes que obrigavam Joe a semicerrar os olhos. A visão era tão hipnótica que ele não percebeu imediatamente que estava prendendo a respiração, como se temesse quebrar o encanto daquela cena. O objeto ganhou altura até se confundir com o azul do céu, e então desapareceu de forma abrupta, como se tivesse atravessado um limiar invisível. O silêncio que se seguiu foi quase opressor, contrastando com o som metálico que havia anunciado a chegada. Joe permaneceu imóvel, segurando nas mãos as 2 panquecas restantes, enquanto o vento suave voltava a soprar e o canto dos pássaros, lentamente, retomava seu lugar na paisagem sonora. Era como se a própria natureza, após presenciar o evento, tivesse decidido retomar sua rotina, apagando qualquer indício de que algo extraordinário acabara de acontecer. Depois de alguns minutos em estado de contemplação,
Joe voltou para dentro de casa. Colocou cuidadosamente as panquecas sobre a mesa, pegou um prato e acomodou uma delas como quem posiciona uma peça valiosa. A outra, que guardara no bolso, foi envolvida em um pano limpo e guardada em um armário. Não havia a menor dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, sentiria a necessidade de mostrar aquilo a alguém. Ainda assim, parte dele queria manter o segredo, não por medo de descrença, mas pela vontade de preservar intacta a memória daquele encontro silencioso e pacífico. A história, inevitavelmente, escapou para além das paredes de sua casa. Poucos dias depois, vizinhos e conhecidos começaram a comentar sobre o disco de Joe, e a narrativa foi ganhando detalhes a cada repetição. A notícia chegou às autoridades locais, que consideraram o caso suficientemente sério para chamar investigadores da Força Aérea dos Estados Unidos. O Programa Oficial de Estudo de Fenômenos Aéreos Não Identificados, conhecido como Project Blue Book, enviou agentes a Eagle River para entrevistar Joe e analisar as evidências. As panquecas que ele havia guardado foram recolhidas e enviadas para laboratórios especializados. O resultado das análises foi paradoxalmente revelador e frustrante ao mesmo tempo. Quimicamente, os discos eram compostos apenas de trigo integral, gordura e amido, ingredientes simples, comuns em qualquer cozinha terrestre. Não havia traço de substância exótica, nenhum elemento que indicasse origem extraterrestre. Para os cientistas, aquilo poderia ser interpretado como uma prova de banalidade. Para Joe, porém, era exatamente o contrário. O fato de seres tão avançados oferecerem um alimento tão básico indicava que o gesto tinha um significado que transcendia a química. Joe Simonton jamais alterou sua versão dos fatos. Continuou vivendo em Eagle River sem buscar fama, dinheiro ou qualquer benefício com a história. Para ele, aquela manhã de 20 de abril de 1961 permaneceria como uma lembrança cristalina, marcada pela calma, pelo silêncio e pelo simples ato de compartilhar algo tão humano quanto um pedaço de pão, mesmo que vindo de outro mundo. Décadas depois, o caso das panquecas de Eagle River segue sendo um dos episódios mais singulares da ufologia, preservando o mistério e a serenidade de um encontro que, para Joe, foi menos sobre tecnologia e mais sobre o elo silencioso entre espécies separadas por mundos inteiros.